Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé, aqui na Constante TV. Nós estamos caminhando na nossa segunda temporada sobre a história do cristianismo. E nós queremos falar hoje, nessa próxima tela, você vai saber a nossa rotina de hoje. Nós estudaremos a origem do papado. Você conhece, todo brasileiro, e não só brasileiro, nós conhecemos que a Igreja Católica Romana possui uma autoridade eclesiástica que é o Papa. E esta instituição, o papado, é uma cadeira eclesiástica que ao longo da história muitos homens têm sentado nela. E a nossa proposta hoje é percebermos essas origens, como um bispo antigo, como o bispo de Roma, que era um pastor de uma igreja, assim como o bispo de Antioquia, o bispo de Constantinopla, o bispo de Cesareia. Por todo o Império Romano havia igrejas e elas eram dirigidas, presididas por um pastor chamado bispo. Era o nome que se dava, né? Hoje a gente chama de pastor. Então, bispo e pastor é a mesma coisa. A questão é que o bispo de Roma, que era um pastor da igreja de Roma, hoje é chamado de Papa. Hoje, eu digo há muito tempo, né? E a nossa proposta nesta aula é perceber as raízes desta instituição papado tão importante para a igreja medieval. Nós estamos lembrando que estamos na chamada Idade Média. Este termo Idade Média foi dada pelos iluministas. Eles estavam numa era que eles consideravam era das luzes do entendimento, do racionalismo. O homem começou a colocar ênfase na racionalidade, na liberdade de expressão, olhou para a época anterior e viu que não havia tanta liberdade assim, embora houvesse conhecimento, mas não havia tanta liberdade assim. Então, alguns historiadores, os mais antigos, chamam esta Idade Média de Idade das Trevas, por conta do iluminismo, né? Que é a era das luzes do intelecto. E nós sabemos que a Idade Média não foi totalmente essa era das trevas, porque muito conhecimento foi desenvolvido nesse recorte histórico da nossa caminhada. Estamos, portanto, nesse período. E, como eu disse, no nosso encontro de hoje, nosso objetivo é perceber esta evolução de um simples bispo, de um simples pastor de igreja, simples no modo de dizer, né? A função de Papa, a maior autoridade da igreja. E nós veremos a maior autoridade da Europa Ocidental, numa época em que não havia um poder central por ocasião da invasão dos bárbaros. Então essa é a nossa caminhada, a origem do papado. Bom, você deve saber que durante a era medieval, durante a Idade Média, começou este bispo de Roma, esse pastor da igreja sediada em Roma, capital da Itália, a sobressair em relação aos outros bispos de outros lugares. Então, foi durante a Idade Medieval que o papado começou, portanto, a surgir com pujança, com autoridade elevada que caracteriza os papas que nós conhecemos da era medieval. O papa que estendia a mão e os reis
beijavam o seu anel. Então, nós precisamos saber, primeiramente, essa origem, nesse próximo slide, a origem do nome do termo Papa, né? É coisa simples, e todos nós sabemos disso, que Papa vem de papai, é o termo empregado no Ocidente para papai, e no Ocidente exclusivamente para o bispo de Roma. É o nome que se dá. Na Idade Média para cá, da Idade Média para cá, nenhuma autoridade eclesiástica recebe esse termo, somente aquele que está sentado na cadeira lá no Vaticano. Este bispo de Roma é o Papa, é o nome exclusivo que se dá a este bispo de Roma e, como disse, significa tão somente papai. Esse termo é um termo antigo, que outros bispos do quarto século receberam esse título. Por exemplo, Cipriano e Atanásio são pais da igreja. São pais do quarto século. Nós já tratamos deles, já falamos deles. E a história consta que eles recebiam esse título de papai, de papa, né? Portanto, esse termo papa não era um título exclusivo, se tornou exclusivo, mas não era exclusivo do bispo de Roma. Outros pastores, né, como eu disse, Atanásio era bispo de Alexandria, no Egito, no norte da África, e recebia, portanto, esse título de papai. Muito bem. Papa e patriarca, nós sabemos que existem duas autoridades eclesiásticas, por assim dizer, no mundo, que não é protestante, que é o mundo católico romano e a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja que saiu como divisão da Igreja Católica, e nós vamos ver isso bem mais à frente, o nascimento da Igreja Ortodoxa. Então nós temos o Papa, que é o título dado à maior autoridade da Igreja ocidental, portanto da Europa, e patriarca é o título dado à maior autoridade da Igreja do Oriente. Houve um momento que essas duas igrejas se separaram, era uma igreja única. Se separaram, a Igreja Católica Romana no Ocidente, que nós somos herdeiros dessa igreja, todos nós do Brasil, nós fomos colonizados por nações católicas como Portugal, né? Por um tempo a Espanha, também países católicos. E pouco contato nós temos da Igreja Oriental, que é a Igreja Ortodoxa. E nós temos várias igrejas ortodoxas no mundo. Temos a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa. São igrejas ortodoxas, uma independente da outra. A maior autoridade da Igreja Ortodoxa grega é o patriarca. A maior autoridade da Igreja Ortodoxa russa é o patriarca. Então, são os dois títulos, para que você entenda que são títulos dados às maiores autoridades dessas dois ramos do cristianismo mundial. Nós precisamos perceber, dentro dessa nossa proposta da origem do papado, colocar alguns pontos nos is, estabelecermos a verdade das coisas, né? E eu pontuei aqui algumas verdades para a gente crescer nesse nosso conhecimento. A primeira verdade dos fatos acerca da origem do papado é que Pedro realmente esteve em Roma e morreu, a tradição diz, isso não consta no Novo Testamento, mas a tradição consta que Pedro morreu em Roma. Nós já percebemos pelas cartas de Pedro que Pedro esteve em Roma. Portanto, a primeira verdade é que Pedro de fato esteve em Roma e morreu nessa cidade sob a perseguição de Nero. Já falamos sobre isso.
Uma segunda verdade que a gente precisa estabelecer: a Igreja Católica Romana diz que Pedro foi o primeiro Papa e a partir dele houve uma sucessão de lideranças na Igreja de Roma que são os próximos papas, até chegar no Papa Francisco dos nossos dias. Estamos em 2024. Portanto, o Papa atual da Igreja Católica Romana, Papa Francisco, ele vem na linha de sucessão, segundo a Igreja Católica, dos papas. E o primeiro papa retrocedendo, segundo a opinião desta igreja, foi Pedro. Nós, sinceramente, questionamos essa informação. Por conta dessa verdade aqui, a segunda verdade. Não há nenhum documento antigo que diz que Pedro era papa e que transferiu a sua autoridade para os seus sucessores. Não há, em absoluto, um documento que mostra que Pedro se intitulou Papa. No Novo Testamento, não lemos isso. E Pedro morreu no primeiro século. Se isso fosse verdade, nós já teríamos alguns indícios, se não algo claro, que Pedro era esse Papa da Igreja, e nós sabemos que não é. Portanto, é uma verdade. Nós não temos conhecimento, a historiografia não encontrou nenhum documento antigo que diz que Pedro era Papa da Igreja de Roma e que transferiu, no processo de sucessão apostólica, o seu cargo de Papa para os demais pastores da Igreja de Roma que vieram e viriam a seguir. A terceira verdade que a gente precisa estabelecer é que a lista antiga que enumeram os primeiros bispos de Roma não coincidem. Nós temos algumas listas que trazem a sucessão apostólica, isto é, o nome dos pastores da Igreja de Roma, entre aspas, os papas, mas são listas que não coincidem, isto é, na ordem dos nomes. A questão é, Clemente, por exemplo, Clemente Romano, era um bispo da cidade de Roma no ano de 96. Isso está estabelecido em história. Clemente, por isso o nome dele é Clemente Romano, isto é, Clemente, bispo de Roma. Ele foi o primeiro ou o terceiro bispo de Roma. Entre Pedro e Clemente, Pedro morreu, segundo a tradição, em 67, porque ele morreu devido à perseguição de Nero por conta do incêndio de Roma, em 64. Só que Nero morreu em junho de 68. Então a tradição arredondou, ele morreu em 67. Mas digamos que ele morreu até junho de 68. De 68 para 96 há um vácuo, ninguém sabe. Portanto, Clemente era o primeiro ou terceiro, as listas não batem. A quarta verdade que a gente precisa estabelecer é que no primeiro século a Igreja de Roma possivelmente era dirigida por um colegiado, como no Novo Testamento, colegiado de presbíteros. O que a gente percebe na leitura de Atos dos Apóstolos e das cartas, as igrejas eram uma prática. As igrejas não possuíam o chamado bispo monárquico. O que é isto? É um bispo que governa, que pastoreia a igreja como autoridade suprema da igreja. Acima dele não há ninguém mais. Isto é o bispo monárquico, de monarquia, isto é, aquela condução única de um homem sobre a sua igreja. No Novo Testamento, o que a gente percebe pela leitura de Atos dos Apóstolos, que as igrejas tinham mais de um bispo, ou presbítero. Lembra de Paulo, no capítulo 20 de Atos, quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, isto é, um grupo de pastores que dirigiam a igreja de Éfeso. Atos capítulo 15, no final
do 15, Paulo já começa a segunda viagem missionária. E diz lá que ele passou, aliás, no 14, né, quando Paulo termina a sua viagem e ele volta pelas mesmas cidades que ele havia fundado a igreja, ele volta estabelecendo presbíteros, isto é, as igrejas eram conduzidas por mais de uma liderança. Portanto, no primeiro século, esta era uma prática da igreja ser dirigida por um grupo de presbítero e ainda não conduzida por um bispo monárquico. Portanto, é uma verdade que a gente precisa estabelecer. A quinta verdade é que do período da perseguição de Nero, em 64, até a primeira epístola de Clemente, o que eu já citei, em 96, o que sabemos do bispado romano é pouco ou nada. Há um vácuo, que eu já adiantei, entre a perseguição, martírio de Pedro, em 67, ou mesmo antes disso, né, da perseguição de Nero em 64, até 96, que é a data que se atribui a esse bispo de Roma, chamado Clemente, não há registro. Há um vácuo. O que sabemos é pouco ou nada. Isso aí é a quinta verdade. A sexta verdade que a gente precisa pontuar para estabelecer o nosso tema da aula de hoje, que é a origem do papado, é que durante os primeiros séculos da história da Igreja, o centro numérico do cristianismo esteve na parte do Oriente, do Império Romano. Isto é, na parte oriental. A parte oriental concentrava o maior contingente de cristãos. Qual era a parte oriental? Constantinopla, Alexandria no Egito, Antioquia da Síria, as igrejas do Oriente. A massa da cristandade, portanto, pertencia à parte oriental do império. Ora, se algum bispo tivesse a primazia, sairia, portanto, desta parte oriental do Império Romano. Uma verdade que precisa colocar em relação ao quantitativo de cristãos na parte ocidental. Sétima verdade que a gente precisa estabelecer nessa nossa caminhada. Os bispos de cidades como Antioquia e Alexandria tinham muito mais importância que o bispo de Roma. É uma verdade. Você lembra das controvérsias teológicas? Falamos de Atanásio, falamos de Alexandre de Alexandria, Atanásio de Alexandria. Você conhece, por exemplo, Agostinho, que a Igreja Católica Romana o tem como Santo Agostinho. Você tem nomes expressivos dessa parte oriental do Império. No entanto, a gente pensa o seguinte: se um bispo reivindicasse primazia em relação aos demais, não seria o bispo de Roma. Seria o bispo dessas cidades famosas. Inclusive, nessa época, a capital do império era Constantinopla, não era mais Roma. Desde 330, quando foi inaugurada Constantinopla pelo imperador Constantino, que a capital saiu de Roma para Constantinopla. 330, começo do quarto século. Portanto, Roma era a capital moral, histórica, cultural do Império Romano. Não era, de fato, a capital do Império Romano. A capital era Constantinopla. Se um bispo reivindicasse primazia em relação aos demais pares, né, aos demais bispos, sairia dessas igrejas e não da igreja de Roma. Oitava verdade que a gente precisa estabelecer é que nos primeiros séculos a direção teológica e espiritual não esteve em Roma, mas na África Latina, com nomes como Tertuliano, Cipriano e Agostinho. Olha só, nos primeiros séculos, quem conduzia teologicamente a igreja não era Roma, era o Oriente, era Constantinopla, era Hipona com Agostinho, era Alexandria com esses nomes que nós já citamos, né? Então, por exemplo,
o primeiro teólogo do terceiro século, quer dizer, o primeiro teólogo a falar sobre trindade, inclusive utilizando o nome Trindade, não foi de Roma, foi da África Ocidental. Para quem está acostumado com essa linguagem, nós temos a África que pertencia ao Ocidente e a África que pertencia ao Oriente. Portanto, o Tertuliano era um africano, era um bispo do norte da África, da parte ocidental. Ele foi o primeiro a formular a teologia da Trindade, da triunidade divina. Isso no terceiro século, minha gente. Então, perceba que essa oitava verdade diz que a direção teológica da igreja não vinha de Roma, vinha de cidades do Oriente. Como nós já passamos, e você deve lembrar-se, que as questões teológicas todas trabalhadas na parte oriental e não na parte ocidental. Nomes como Agostinho deveria ser papa, então, porque ele era um grande teólogo, considerado, inclusive pela Igreja Católica, como um dos maiores teólogos, só perde para Tomás de Aquino, já no século XII, XIII, na chamada Baixa Idade Média. Portanto, é uma verdade a ser considerada. Conclusão que nós tiramos dessas verdades que acabamos de colocar. Se o papado tivesse sido tão importante desde as origens da igreja, como dizem alguns, teria deixado mais vestígios durante toda esta segunda metade do primeiro século. Se fosse tão importante a figura, a instituição do papado nesses primeiros séculos, nós teríamos, como temos, o Novo Testamento. Milhares de manuscritos. Ninguém pode dizer o que não é o Novo Testamento, porque nós temos milhares de manuscritos na história. Se a instituição do papado fosse tão importante para determinar os rumos da igreja, haveria documentos e documentos chancelando esta ideia, mas a verdade é que não há. Há muitas lacunas e nós temos que refletir a respeito disso. Quero propor aqui uma pergunta, então, diante do que nós já falamos. Quando o bispo de Roma ganhou destaque, então, quando é que aconteceu isso? Que o bispo de Roma obteve essa supremacia em relação aos demais bispos, inclusive de cidades famosas, igrejas poderosas, como as igrejas do Oriente, com teólogos que fizeram a teologia que, inclusive, a Igreja Católica Romana segue. A Igreja Católica segue o credo apostólico, formulado por igrejas do Oriente. Portanto, diante do que nós falamos até aqui, como é que esse bispo e quando que esse bispo de Roma ganhou tal destaque? Eu vou responder com algumas respostas. A primeira, quando o Império Romano aceitou a fé cristã no quarto século. É a primeira resposta. O bispo de Roma angariou destaque quando o Império aceitou, no final do quarto século, a fé cristã. Como Roma era, pelo menos de nome, a capital do Império, a igreja e o bispo desta cidade logo se viram em posição de destaque. Portanto, a primeira resposta que nós temos à pergunta quando o bispo de Roma ganhou esse destaque que nós conhecemos hoje, é que a fé cristã, o cristianismo, se tornou a religião oficial do Império Romano em 380, na época do imperador Teodósio I. E é claro, Roma já não era a capital do Império mais, porque nós estamos falando de 380. A capital do Império foi para Constantinopla em 330. 50 anos separam a criação, a fundação de Constantinopla para o estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Portanto, Roma era uma capital
tradicional, por assim dizer, né? Cultural, histórica, que remontava aos velhos tempos, mas não era mais a capital. Mas desde esse momento que o cristianismo se tornou oficial, o bispo de Roma começou a pensar desta maneira, pelo menos de nome, pelo menos culturalmente, a cidade de Roma era a capital do império, a capital tradicional do império. E o bispo dessa cidade, então, começou a se enxergar acima dos demais. E os demais, aos poucos, começaram a enxergá-lo como acima deles. É a primeira resposta que nós temos. A segunda resposta para a pergunta quando o bispo de Roma ganhou destaque é a seguinte: em todo o império, a igreja começou a se organizar de acordo com os padrões estabelecidos pelo Estado romano. E as cidades que tinham jurisdição política sobre uma região, logo tinham também jurisdição eclesiástica. Veja só, né? A igreja, nós já tratamos disso, a igreja começou a se organizar na sua estrutura eclesiástica muito parecida com o Estado romano. Portanto, havia cidades, as capitais das províncias, que coordenavam a província toda, as outras pequenas vilas, cidades, aquela região toda. E começou-se a pensar, então, que o bispo desta cidade sede, cidade que tinha proeminência sobre uma região, o bispo dessa cidade também teria autoridade eclesiástica sobre toda uma região. Então, Roma era a capital tradicional do império, mas era uma cidade que coordenava toda a península itálica. Então, o bispo dessa cidade começou a se ver como uma autoridade eclesiástica sobre toda a península itálica. E a gente vai vendo que o bispo de Roma vai se consolidando como alguém, uma figura de destaque. Eu quero que você perceba nesse próximo slide uma situação que nós já tratamos, né? As invasões bárbaras no IV século. Nós já tratamos. Isso aqui é importante para a gente perceber. Também é uma das razões para o grande destaque do bispo de Roma como o bispo acima dos bispos. O que nós temos neste quadro? Vamos começar pela informação a respeito da Igreja do Oriente. O Império continuou existindo. A Igreja do Oriente estava no Império Oriental. Portanto, o Império continuou existindo e os patriarcas continuaram subordinados ao Império. Então, no lado oriental, você vê aqui, ó, nessa parte amarela, é o lado oriental do Império Romano. Depois da faixa amarela, você tem a parte ocidental do Império Romano. Então, a parte oriental é Constantinopla, numa região chamada Eurásia, isto é, no final da Europa, já com a atual Turquia, Ásia Menor. Você tem a parte, portanto, da Macedônia, você tem a Grécia, Corinto, norte, olha, esse norte da África Oriental, Cirene, Alexandria. Essa aqui, ó, é a norte da África, da parte ocidental do Império. Veja esse risco na vertical separando os dois lados. Aqui, o Império continuou íntegro. Imperador, patriarca, sem invasões. Os bárbaros tentavam bater na porta do Império Oriental, mas não conseguiam, porque eram resistidos, eram mais coesos. Então, o Império continuou. A Igreja não sofreu como a Igreja Ocidental. Vamos falar agora do Império Ocidental. Já o Império Ocidental desapareceu. Como o Império desapareceu, a parte ocidental do Império Romano desapareceu e a Igreja veio a ser a guardiã do que restava da velha civilização. Por isso, o bispo de Roma chegou a ter grande prestígio e autoridade. Nós já falamos das invasões bárbaras, né?
os lombardos, os francos, os anglo-saxões, visigodos, godos, suevos, burgúndios, todos são tribos bárbaras, tribos germânicas, que no lugar agora das províncias instalaram reinos. Cada reino desse tinha o seu rei. Eram, embora com nome genérico de germânicos, mas eram diferentes, lideranças diferentes que, inclusive, por conquista territorial, invadiam os outros reinos. Aqui acabou o poder central no quarto século. Havia um poder central que era o imperador. Com a queda de Roma, no quinto século, acabou o poder central. Imagine essa região toda da Europa sem um poder central. Para que você entenda, né? Um governo federal. Imagina o Brasil sem um governo federal, só com os governadores de estados. E as políticas públicas nacionais, quem é que vai conduzir? Não havia. Não haveria. Cada um governador ia governar no seu estado. Mas as políticas, por exemplo, de vacinação nacional, políticas de educação nacional, quem é que ia conduzir? Ninguém. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Não havia mais poder central no quinto século com a queda do último imperador, Rômulo Augusto, em 476, quando o último imperador cai. Portanto, ali termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, segundo a historiografia, de modo geral, afirma isso. Para você entender o contexto, se você tem aqui na parte oriental um imperador que comanda o exército, que coordena a igreja era um setor do Estado aqui no Oriente. É como, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa. Ela é um departamento do Estado russo. Você já ouviu algum patriarca da Igreja Russa se pronunciar contra a guerra na Ucrânia? Você nunca vai ouvi-lo. Por quê? Porque a Igreja Ortodoxa Russa é um departamento do Estado. Quem manda na igreja é o Estado. Aqui acontecia isso. A Igreja Oriental sempre comandada pelo imperador. Aqui não, ó. No Ocidente, a igreja estava sem isso. Portanto, sem o poder central, o que aconteceu? O bispo de Roma assumiu uma posição que cabia só ao poder temporal, ao poder político. E o bispo de Roma vai ter que assumir não só a igreja, mas também a cidade e as regiões, né, da Península Itálica, para que haja sobrevivência da população. A gente vai ver isso mais à frente. Eu quero terminar essa aula com uma reflexão. Eu utilizo aqui as palavras de Jesus Cristo e retiro essa reflexão de Mateus 23, do versículo 8 ao versículo 10, e que diz o seguinte: mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Nós vimos hoje um pouquinho desta origem do papado, do pai da cristandade, do pai dos cristãos. É o Papa, a origem da instituição do Papa, do papado. E nesse texto que eu trago para você, Jesus está aqui orientando aqueles que creem na palavra de Deus que ninguém na terra deve ser chamado de mestre, porque só há um mestre, que é Jesus Cristo. E ele continua dizendo, aqui na terra, também não chame ninguém de pai, porque só há um pai, Deus é pai. E ele termina dizendo, e ninguém chame a outro de guia,
porque há um só guia, que é Cristo. Eu quero terminar essa minha fala para a gente refletir essa nossa, ou de alguns, né? Essa tendência de valorizar um homem acima de Deus. De colocar neste homem, neste líder religioso chamado Papa, intitulado Papa, alguém que é a minha esperança. Aliás, não só do Papa, mas qualquer liderança religiosa não deveria receber a nossa total fé, porque a nossa fé deve estar no Pai Celestial, no Guia Celestial, no Mestre Celestial. Portanto, por mais que esse título de Papa, no começo, foi dado em termos carinhosos, mas hoje as pessoas colocam sobre este homem toda a sua esperança, a sua religiosidade, sua fé, atendendo a tudo que este homem fala. Mas é um homem, né? Homem que nasceu na terra, portanto um pecador, e que precisa de Deus também. Que a nossa fonte de autoridade não sejam os líderes religiosos desta terra. Que a nossa fonte de autoridade seja o próprio Deus. Como Jesus disse, o nosso mestre, o nosso Pai, o nosso guia. Que você encontre esse Deus, que você encontre esse guia, esse Pai na sua vida, e que toda a sua existência, esperança, futuro, vida eterna, vida depois da morte, estejam depositados nas mãos desse grandioso Pai, o Pai Celestial. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Deus o abençoe.